Fala pessoal, hoje estamos com uma presença ilustre aqui, o Dalmo do Drunk Tank, um cara que conectou cerveja, criptomoeda, sogra e muita coisa do Vale do Silício. Dalmo, um prazer estar com você. Obrigado, Ari, obrigado pelo convite, cara. Enfim, espero que eu possa contribuir com o pessoal aí, com o teu público, para que consiga entender que disrupção a gente consegue fazer com cerveja também, cara. Legal. Te agradeço, muito obrigado por você estar aqui, um cara que é muito engajado aí no ecossistema. A gente já se conheceu aí desse mundo aí de startups, empreendedorismo. E Dalmo, eu queria muito começar esse papo, como eu já comecei outros, sabendo da sua história, o que fez você chegar até aqui. Como é que foi aí sua carreira de executivo? Eu sei que você teve uma passagem aí em empresas multinacionais e depois você largou, mudou sua trajetória para o empreendedorismo. Conta um pouco pra gente como é que foi essa mudança aí profissional. Cara, é interessante, porque assim, o que é legal, né, que eu falo para as pessoas depois que você nota o que você fez por último, você olha para trás, volta a fita e você vê, cara, eu sempre fiz isso na minha vida toda. Né? E aí, se eu pegar mais essa parte profissional, cara, eu sou um cara que eu comecei como campo de TI, então eu instalava computador, instalava servidor, passei muito cabo de rede, instalei muito switch, muito roteador, né? Fui engenheiro novel, né? Para quem é mais velho da área de TI, fala, cara, quem foi engenheiro novel é um cara muito velho já, né? Então entrega a idade quando você fala que foi engenheiro network, né? Então eu fui um cara de campo, mas a galera que trabalhava comigo falava que eu era o nerd que falava um pouco demais. Né? Porque nerd nessa época era aquele nerd que você separava numa sala, você pegava a comidinha pro cara, dava ali a comida e saía correndo, porque aquele nerd era um nerd que não comunicava muito. Diferente dos nerds hoje. Nerds hoje é um molecada que se comunica. Na minha época não. Nerd era um cara isolado e a gente ficava o comercial de um lado. Eu era o único nerd que comunicava com o pessoal. E aí foi, naquele período, todo mundo, cara, puxando o nerdzinho para a área comercial, aí fui fazendo pré-vendas e tudo mais, aí vendo que eu tinha um tino bacana com a galera, fui indo para o comercial, né, e acabei me desenvolvendo na área comercial em algumas empresas. Né, então eu passei por TOTUS, né, TOTUS é, enfim, a multinacional todo mundo conhece de software, né, passei um tempo na TOTUS, fui da Level 3 também, que é um grande multinacional de telecomunicações, hoje é CenturyLink, né, e também da Equinix, que já foi a Log, né, o maior grupo de data center do mundo inteiro. Né? Nessas empresas eu consegui me desenvolver um pouco mais nessa área executiva. Né? Então fui na área comercial, nessa área, fui primeiro vendedor, primeiro gerente de contas, depois você evoluiu para gerente de vendas, gerente de canais. Então assim, conheço bastante a área comercial e executiva dentro desse mundo inteiro. Só que tudo um dia chega no fim, né? Todo ciclo, né? A gente entende que chega uma hora que já foi. E em 2016, meu ciclo na Equinix terminou, né? E aí, se a gente falar um pouco mais na frente, mas eu acho que foi muito meu perfil troublemaker que fez eu ser mandado embora da empresa. Na época não, na época eu fiquei bem pé da vida quando eu saí, né? A forma que eu saí, você critica tudo, mas sem você ter essa inteligência emocional de olhar o porquê que foi aquilo. Normal. Né? E saí, tirei um período sabático, né? Fiquei ali mais ou menos 6 meses. Eu costumo falar que pobre não tem um ano sabático, tem meio ano sabático, então tirei 6 meses de sabático. É difícil tirar um ano todo. Exatamente. E aí eu fui para San Diego primeiro, né? Fiquei em San Diego um tempo estudando inglês e estudando cerveja, então aquela coisa que a gente quando tá bêbado a gente fala mais inglês, né? A gente troca a língua melhor. Não, né? Não parece que a gente vira especialista. Exatamente. E aí eu fui para San Diego estudar um pouco cervejarias também, fui conhecer ali, tem um ecossistema bem interessante de cerveja. Eu sou amante de cerveja já fazem, cara, desde 2011 mais ou menos, eu entrei um pouquinho, mesmo tendo um cargo executivo, eu já fui entendendo o que era esse mundo. E lá eu acabei, cara, eu vou juntar as duas coisas, inglês e cerveja. Já acabei juntando as duas coisas, né? E foi um período bem bacana, cara, e até que eu acho que é uma coisa interessante para CEO, né? Assim, que eu entendo, ou como a gente leva nossas empresas, né, que é a diversidade de informação que você acaba tendo, ou a mente se abrir para outras coisas. Tem algumas características nessa minha ida lá para San Diego, que eu boto o seguinte: eu até então estava como gerente executivo de uma multinacional, tudo quanto hotel que eu ia, cara, era hotel 5 estrelas. Eu fiquei em hotel 5 estrelas em Los Angeles, que era de frente para o letreiro de Hollywood, né, cara? Então você fica naquela coisa louca, você
consegue ter aquele glamour ali que uma empresa pode te dar, uma multinacional pode te dar, né? E aí chega 4 meses depois que eu saio da empresa, eu me vejo em San Diego fazendo intercâmbio num prédio colaborativo com uma molecada que não tem a mesma idade minha, molecada de 18 anos, 17 anos, 19 anos, eu comendo em bandejão, dormindo num quarto com um cara da Rússia, com um cara da Noruega, enfim, e você vendo o quanto que você tem que ser resiliente àquele ambiente que você está vivenciando, né? E aquilo te dá uma experiência sensacional, né? De você ter essa diversidade de pessoas, a resiliência de você não ter mais aquele conforto, você ter que se readaptar a uma nova realidade, né? E eu vejo isso como um grande aprendizado. Foi uma fase na minha vida ali que foi por acaso. Eu não planejei fazer isso, eu não tinha ideia, que foi para fazer inglês. E quando você volta, você voltou mais do que o próprio inglês, né, cara? É bem interessante. Você sabe que eu também fiz intercâmbio para San Diego, né? E para mim também foi uma descoberta assim, profissional. Tanto é que depois eu acabei fazendo uma especialização em Berkeley, em São Francisco, que foi sensacional. E o que eu acho mais legal de lá, da Califórnia, dos Estados Unidos, e principalmente de viajar, você conhecer outras culturas, é que te abre a mente, né, cara? Exatamente, você começa a enxergar o mundo com uma outra maneira. E eu consigo ver claramente hoje, na época, obviamente, a gente não consegue enxergar isso, mas eu consigo ver claramente hoje de que determinados pontos que você absorve durante essa trajetória compõem o que você é hoje, né? Eu estudei em Berkeley, que é uma das melhores faculdades do mundo, mas a grande verdade é que eu não vi nada de novo. Só que eu vi de uma maneira diferente. Exatamente. Do que as pessoas me mostravam aqui. E esse outro olhar que conseguiu fazer com que eu fosse o melhor gestor, o melhor executivo e estar conversando aqui com você hoje. Então eu acho que eu compartilho muito com o que você pensa também, que essa visão de mundo ajuda muito. Exatamente, cara. Eu acho que assim, né, eu hoje, inclusive, no Facebook, coincidentemente, eu não achei que eu ia falar sobre isso aqui, acabou vindo o papo, mas coincidentemente, e talvez tenha sido isso, no Facebook me colocou lá 3 anos de lembrança lá e as fotos eu me despedindo da molecada de San Diego. E pra mim aquilo me remeteu de novo, cara, que eu no último dia, pra você ter ideia, eu já era o coroão deles, eu já era o paizão deles e eu não tive coragem de me despedir deles. Eu peguei o carro, eu aluguei 5 da manhã e fui embora. Eu falei, cara, eu não vou ter estrutura pra poder me despedir da molecada. Foi outra quebra de paradigma na minha vida, né? Eu achava que ir pro Vale era pra eu... Cara, sendo bem sincero, era pra eu tirar foto na Google, era pra eu tirar foto no Facebook, né? Eu achava que era isso. Cara, quando eu chego lá, você entende o que é o Vale do Silício, o que é a diversidade daquele lugar, por que aquele lugar é aquele lugar, né? Não adianta a gente achar que a gente vai construir o Vale do Silício brasileiro, você não vai construir. O que a gente tem que fazer, você tem que ir lá, entender o que é aquilo e aí entender a nossa realidade aqui e tentar transformar aqui em algo parecido, mas com a nossa realidade, com a nossa cultura, com a nossa forma de fazer as coisas. Não imaginar que eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, isso me proporcionou também lá, abrir a mente. Lá foi quando eu comprei meu primeiro Bitcoin, que estava $2.200 ainda. Né? Então, eu comprei meu primeiro Bitcoin lá. Então, me apresentaram o que era, que até então, para mim, Bitcoin era a moeda que meu filho usava no videogame de troca de perfil, alguma coisa, de comprar alguma coisa, comprar uma arma diferente no jogo dele. E aí eu vi quanto que eu era ignorante, quanto que era leigo com relação à criptomoeda. E dali me abriu a cabeça para blockchain, que foi uma coisa que me apaixonei também, fiquei apaixonado por blockchain. E quando eu voltei tentando criar coisas novas aqui, né? Tentando sair do mais do mesmo, tentando sair do que todo mundo vai, que é uma coisa que o Maurício me ensinou também da Startse, que é você sair do rastro do urso, né, cara? Você seguir o rastro do urso é uma comodidade, você segue aquilo ali, aquele caminho está previamente pronto, você não tem tanto trabalho para seguir aquele caminho, cara, mas no final do caminho você tem um animal que está lá, que ele corre mais que você, que ele é mais forte que você,
ele te bate, ele te come, enfim, você vai seguir o rastro dele, mas no final você vai encontrar o cara, entendeu? Então eu aprendi com o Maurício muito esse tipo de coisa. Eu falei, cara, quando eu voltar, realmente eu tenho que construir algo que não é caminho pronto. A gente pode até aproveitar algum atalho ou outro que é inteligente da nossa parte, mas não seguir o caminho inteiro, o rastro que o Ursão já fez. E para mim, no meu mercado de cerveja, tem tudo a ver urso, né? Que eu pego a Colorado, que é o desenho de um urso, então para mim faz muito sentido a gente não seguir rastro de urso nenhum e criar meu próprio caminho, entendeu? Então, são paradigmas na vida. Aí voltando ao que eu acho, né? Por que são ciclos que são montados? Eu digo que, se você pegar alguns milestones, né? Se eu pegar, por exemplo, o Empretec que eu fiz, cara, foi uma coisa muito interessante também, quebrou paradigma na minha vida com relação ao comportamento, como que eu tenho que ser um empreendedor e como que tem que ser o meu comportamento, né? Eu aprendi no Empretec que o empreendedor não é feito somente de números, de plano de negócio, não, cara, o comportamento dele, como ele lida com o negócio, ele é muito mais importante, né? Aí depois eu tenho essa quebra de paradigma com a molecada lá em San Diego, depois eu tenho outra quebra de paradigma com a Startse, cara, aquilo ali faz uma junção, você vai juntando as coisinhas, você fala, cara, isso faz sentido com isso faz sentido. Isso acaba formando o que você quer, né? O somatório dessas coisas acaba formando o que você é, né? Exatamente. Eu acho interessante você ter citado sobre o Vale Brasileiro, né? Que é impossível. E eu corroboro um pouco com a sua ideia, porque eu acho que o grande ponto é a gente ser hiperrealista. Eu falo isso em alguns vídeos e conteúdos, que você precisa ser hiperrealista. Você realmente precisa enxergar a realidade como ela é. E a gente precisa entender que a gente está jogando um jogo duro aqui, né? E que esse jogo não é fácil, que de fato a gente conseguir chegar em determinado patamar vai demorar muito tempo. Mas eu acho que a grande pegada é a gente se cercar de pessoas boas e se cercar de ideias, insights que vão te ajudar a construir essas coisas. Então super corroboro com isso, eu acho que não tem fórmula mágica e eu acho que aqui não vai acontecer uma coisa da noite por dia. Eu acho que a gente tem muito caminho para percorrer. Eu acho que a parte de desenvolvimento aqui empresarial no Brasil é muito falha. Perfeito. E não vai se solucionar em 5, 10, nem 15 anos. Uhum. Tem grande caminho, mas eu acho que são empreendedores específicos que conseguem ter essa visão mais ampla, conseguem captar essas coisas de fora do país e até do mundo, ou até mesmo aqui dentro, mas achar os insights, e aí sim eles vão começar a construir essa ideia. Mas eu sou super a favor disso. Eu acho que as pessoas assim têm uma visão muito, muito ampla do que é e acabam deixando de ser hiperrealista, não conseguem enxergar o cenário e por conta disso eles não conseguem solucionar os problemas que estão próximos, né? Próximos. Aquela zona de proximidade você não vê ela aqui, né? Perfeito. Você está olhando lá na frente, mas aqui aquela zona proximal que você tem, você acaba ficando míope para ela. Perfeito. Né? Você está aqui, cara, deixa eu resolver esse problema primeiro aqui. Né? E aí, por quê? Porque no meu entender, você espelha muito o modelo que funcionou. Eu acho que durante um tempo, questão de gestão, você vai se valer de cases, eu acho super importante. Mas agora a gente está no mundo, cara, que outro dia eu ouvi de uma futurista, a gente está no mundo forever beta. Essa definição dela para mim ficou na minha cabeça, eu falei, cara, fantástico. É o forever beta que a gente vive, então não tem que esperar um case ali acontecer para que eu copie ele. Não, cara. Agora é tudo experimentação. Ou você está preparado para a experimentação e você errar, deixar o erro acontecer e você aprender com esse erro, cara, ou você não tem mais estabilidade de negócio. Você não tem mais você montar um produto, esse produto vai virar X anos. Eu não tenho mais um produto que ele vá perdurar. Você tem que viver no momento forever beta. E aí a gente copiar cases, eu acho que a gente está perdendo tempo. É a mesma coisa que eu cheguei agora. Não, o sistema de ensino, sei lá, vou falar um pouquinho de palavrão, mas assim, outro dia ouvindo um cara também, que merda é adubo. Eu concordo plenamente com ele. Então a gente aqui no nosso país, a gente tá hoje, cara, com adubo suficiente, porque a gente tem merda em tudo quanto é lado acontecendo. Então a gente tem que aproveitar isso de alguma forma. Então a gente tem que pegar o sistema de ensino, por exemplo, eu não tenho que pegar e copiar da Finlândia, porque na Finlândia deu certo. Cara, como é que na Finlândia cara? É outro clima, é outro ecossistema, é outra cultura. Eu não posso pegar um modelo dele, dar Ctrl+C e Ctrl+V aqui. Então tem que ver a minha zona proximal aqui da educação. O que eu tenho de problema na minha zona proximal? O que eu posso ajustar hoje na minha zona proximal do Brasil? Perfeito. Do Rio de Janeiro.
Eu não posso copiar o outro modelo, cara, da Ctrl-C, Ctrl-V. Lá na Finlândia deu muito certo. Ok, ainda bem que deu. Vamos lá estudar como é que deu certo lá, como que é a cultura e tentar adaptar a nossa realidade aqui. Acho que a China tem um exemplo que eu também acho que é o clássico. A China está no momento, não vou falar do coronavírus, mas no momento dela de país, como está acontecendo. Todo mundo sabe que a China dominou o mundo desde quando a gente entende como sociedade durante séculos. Século XVIII para cá é que o Ocidente acabou meio que assumindo um pouco o controle do mundo. Né? E a gente aqui foi meio que, sei lá, o Ocidente foi meio que doutrinado e tudo mais, né? E a gente entendendo que a China não é tudo aquilo e tudo mais. E sim, durante um tempo os caras foram cópias, né? Eu, quando cresci, a gente ia saber que tudo que vinha da China era cópia, né? Tudo da China era cópia. Sim, eles se posicionaram assim durante um tempo no mundo, ficaram de 9 às 6 fazendo o nosso Nike, né? Eles faziam o Nike, mas de 6 até as 21 horas faziam o Nike deles, né, que é a produção deles, então é o produto deles, eles aprendiam com a gente, copiavam o que eles faziam, né, e a partir do momento também eles falaram, tá, agora a gente vai de 21 até meia-noite, a gente vai evoluir o seu Nike. Então assim, os caras foram muito mais à frente. E aí eu acho que o exemplo prático que a gente tem qual é? Dos anos 80 até os anos 2000, que a gente teve a evolução do dinheiro de plástico no mundo ocidental inteiro, a China não viu isso. A China durante esse período, ela não viu a evolução. Foi muito dinheiro, até questão interna de corrupção que a China sempre teve. Mas, quando ela se viu num país que ele pode evoluir, que ele pode drivar o mundo a partir de então, eles tiveram a simples sagacidade de pular o dinheiro de plástico. Então, você saiu do dinheiro diretamente para o mobile payment. Ou seja, os caras não precisaram seguir cases. Eu não precisei seguir o case no modelo de plástico para que eu possa evoluir. Eu pulei uma etapa. Então ele pulou do cartão, do dinheiro diretamente para o mobile payment. Então o que eu insisto às vezes falar é, cara, eu não preciso seguir um modelo que alguém já fez. Se ele já fez, eu já sei qual é a evolução do próximo. E dali eu vou conseguir evoluir, sabe? Eu acho que falta um pouquinho dessa ideia da gente de falar, cara, a gente pode mais. Sabe? A gente pode fazer algo a mais. Ah, mas ninguém fez isso. Pô, que bom, cara, que ninguém fez. Oportunidade. Exatamente, entendeu? Eu não preciso seguir esse modelo de que já tem um case de sucesso. Eu acho que esse modelo funcionou nos anos 80, funcionou nos anos 90. Acho que agora o modelo mudou. A gente não pode seguir cases. A gente tem que desafiar. E aí fica pra mim essa mensagem que a menina falou pra mim, cara, não falou pra mim não, na verdade foi um podcast, Forever Beta. Pra mim ficou na minha cabeça Forever Beta sendo um conceito sensacional. Pô, total, super aderi a esse termo aí, eu vou usar sempre, vou roubar. E dá pra ver claramente que essas ideias assim de fazer diferente, de construir alguma coisa fora do trivial, você levou pro teu negócio, né? Uhum. Conta pra gente como é que foi construir o Drunk Tank, como é que esses insights geraram esse negócio. Eu sei que lá você tem um meio de pagamento diferente, né? Uhum. Conta pra gente como é que foi isso aí. O Drunk, ele nasce, na verdade, cara, eu tinha uma cervejaria, na verdade eu tenho, ela tá um pouco estacionada, chamada Bierteria. Conheço, já bebi. Conhece, né? Foi boa a cerveja, né? Muito obrigado, pode mandar. A Bierteria chegou a fazer um sucesso interessante, cara, porque eu fazia cerveja com a minha esposa, a gente brincava com relacionamentos, e aí começa pra mim ali a minha cutucada no meio cervejeiro. Né? Todo mundo fazendo aqueles rótulos meio iguais e tudo mais. E eu, cara, vou brincar com relacionamento. Então, eu e minha esposa, a gente fez o rótulo. Primeiro a gente fez o DR, que era discussão de relacionamento mesmo, porque era um antagônico. Ninguém chama o outro para uma DR feliz, né? Então, aí você pegar uma cerveja e falar, pô, amor, vamos tomar uma DR? Então, você já brincava e já faria uma DR um pouco mais leve, né? Quem tá com intenção só de resolver um probleminha, não ter um problema mais sério, né? Pode aderir essa, tá? Só pode mandar essa DR, você pode mandar em 5. Umas 5, então a gente sempre precisa de uma DR, né? E aí depois a gente partiu para TPM, que é uma cervejinha que levava um chocolate, então novamente você vai brincando com a ideia. A gente partiu depois para Fetiche, que é uma cerveja que levava semente de cardamomo. Cardamomo é afrodisíaco, então a gente brinca um pouquinho de novo com o rótulo. E um sucesso que a gente lançou, cara, foi a Sogra. Então era uma cerveja que a gente brincava bastante com ela brincava com
com o lúpulo, era bastante lupulado, então o lúpulo traz um amargor, então assim, sogra é aquela coisa amarga, mas eu coloquei o fermento belga, cara, que é um fermento doce, porque tem gente que adora sogra, né? Por incrível que pareça, eu gosto da minha sogra, então assim... Eu gosto da minha sogra. Então você equilibra lá o amargor da sogra, né, de um lado com lúpulo e o fermento belga que é doce, então ela fez um sucesso tremendo, só que o modelo de negócio de Beerteria é um modelo de cervejaria cigana, que ele é bom para você fazer um MVP de uma cervejaria ou do mercado de cerveja, que foi o que eu acabei fazendo, de novo, usando a serendipidade. Eu não fui muito sabendo o que eu estava fazendo, mas a coisa acabou acontecendo, né? Então eu fiz um MVP com a Beerteria, testei o mercado e dali eu entendi como é que esse mercado funcionava, né? Porque você gasta pouco montando uma cervejaria cigana, então para fazer um MVP acaba sendo bem propício para você conseguir entender o mercado. Até porque eu tenho um detalhe que eu fazia, que eu botava Beerteria, que era o nome da cervejaria, e já colocava cervejaria alternativa. Todo mundo botava cervejaria artesanal. Eu colocava cervejaria alternativa. Não, por que alternativa? Cara, porque não é artesanal mais. Cerveja artesanal é quando eu faço em casa, trago com meus amigos bebem. Quando eu coloco ele na fábrica, ele já entrou numa produção industrial como qualquer outra cerveja, como a Ambev faz. Então eu não posso enganar meu cliente e dizer que a cerveja é artesanal. Então aquilo já me incomodava o nome dizer que era artesanal. E aí o mercado falava, não, nada a ver, não, mas é alternativa, cara. Então, alternativa ao mainstream, ponto. Você está bebendo uma cerveja que não é mainstream, mas a produção dela é tão industrial quanto de uma cervejaria, como uma Ambev, como uma Itaipava, como qualquer outra cerveja. Até que pintou um convite de um cliente meu, que era o The Drunk Trunk, ele era cliente meu, esse cara ficava na Tijuca, o Rafael. O Rafael ele é um cara sensacional, né? Bom vivant, num modo bom de dizer, porque ele tinha um Drunk Trunk na Tijuca, morava a dois quarteirões, ia trabalhar de skate todos os dias, ia lá, ficava no Drunk, cara, ele estava muito feliz, aquele era um negócio dele que ele carregou ele montou o Drunk, foi muito legal, e ele não tinha muito essa ideia de potencializar o negócio, então ele carregou o Drunk durante muito tempo, até que para ele ficou um pouco mais pesado a questão Brasil, Rio de Janeiro violência, né, e ele falou, eu estou saindo do Brasil e vou para Nova Zelândia. Eu queria que você pensasse a possibilidade de você dar continuidade no Drunk para mim, porque é um filho meu e eu acho que você teria capacidade, você é um dos fornecedores que vem aqui, que bate um papo comigo, que pensa em inovação, pensa em umas loucuras e tudo mais, e cara, eu não queria vender para qualquer um, queria realmente que fosse você, porque eu sei que você vai dar continuidade. A gente sentou, né, chegamos a negociar lá, negociamos um valor e tudo mais, chegamos num ponto comum, que foi bom para ambas as partes. Nesse momento eu chamo um sócio, né, que trabalhou comigo na TOTUS, ele é meu CFO, né, então ele é um cara que me complementa, eu tenho um pouco de limitações, é bom a gente entender nossas limitações, né, quando você chega ali no financeiro, alguns indicadores eu não consigo ter muita boa noção, né, então assim, você entende, né, mas quando precisa de alguma coisa mais precisa, cara, tem que ter um cara um pouco mais direcionado, o cara entende mais do que eu. E a gente fez essa casadinha, eu e meu sócio, e acabamos assumindo o Drunk, né? E dali já começaram os nossos desafios, né? Eu sempre falei com o meu sócio, cara, eu quero fazer o Drunk crescer, mas eu não quero seguir rastro de urso. Eu não quero fazer igual todo mundo está fazendo bar, todo mundo está fazendo as coisas. Claro, tive uma coisa que eu acho que é bem básica. Eu tive um período que a gente chama de barriga no balcão. Então, tive que ficar lá, cara, ficamos barriga no balcão, servindo chopp, entendendo como é que é cliente, como é que é atendimento, como é que é tudo, para que depois eu possa criar alguma coisa. Então a gente ficou um tempo lá, né? Entendemos como é que era bar, porque veja, eu saí executivo, daqui a pouco eu montei cervejaria e não tinha noção nenhuma do que era atuar no bar, né? Então ficamos esse período lá de barriga no balcão, conseguimos desenvolver uma coisa bem legal lá, e aí deu 6 a 7 meses, a gente chegou, cara, tá na hora da gente crescer. E aí foi onde a gente começou a estruturar um plano de crescimento pro Drunk, né? E a gente tem esse nosso plano de crescimento baseado num moonshot nosso. Então assim, eu desenho o Drunk como se fosse uma startup. Então, tudo que a gente imagina desse ecossistema que a gente conhece muito bem, então eu tenho um moonshot desenhado do Drunk, né? Eu tenho tudo baseado, a gente tem um Canva desenvolvido, a gente tem tudo desenhado em cima de um bar, que para algumas pessoas surpreende, né? Todo mundo pergunta, né? Dalmo, como é que você gerencia os steps das lojas? A gente usa o Trello.
Aí agora, caramba, o Trello você está usando para isso, para rodar dentro do bar? Sim, a gente roda o Trello dentro do bar, entendeu? Assim, hoje os gerentes, eles rodam o Trello lá. Né? Já preparei os meus gerentes, por exemplo, para Agile. Os meus gerentes têm treinamento de Agile Coach, né? Então, assim, meus gerentes sabem um pouquinho como é que é Agile, como é que é o mundo ágil, entendeu? Então, assim, eu tenho que me preocupar com isso, porque é um mundo novo e é um mundo que eu vou desafiar eles. Eu não posso pegar um gerente qualquer que está acostumado a pegar um bar super tradicional, sabe? Nada contra, porque eu acredito que o mundo tradicional e inovador, eles convivem, né? Eu não sou esse cara que pensa que uma coisa elimina a outra, para mim não. Para mim eles convivem, né? Só que eles são mundos realmente que não... as pessoas têm que se adaptar nos dois mundos completamente antagônicos, né? Eles convivem, mas são antagônicos sim, né? Então assim, como que eu vou pegar um cara do mercado tradicional e colocar aqui, se eu não preparar esse camarada, né? Então a gente prepara essas pessoas para que elas tenham essa ideia agile também, né? E a gente começou a desenvolver esse nosso moonshot, né? E o nosso moonshot é desenvolvido, assim, eu tenho isso bem montado. Quando eu seleciono hoje o cara para trabalhar comigo, na verdade eu tento fazer o inverso, né? A gente, de tempos em tempos, 3 em 3 meses basicamente, eu organizo uma palestra do Drunk, tá? Que eu convido pessoas que queiram trabalhar no Drunk. Eu quero conquistar que essas pessoas queiram ir para lá. Eu tô fazendo o inverso. Que diferente, cara. Eu faço o inverso. Eu chego lá, eu acho que é o seguinte, eu tenho que respeitar as pessoas que elas vão fazer entrevista comigo. Porque é o tempo do cara. Às vezes a passagem do cara tá uma dificuldade, uma pindaíba grande, o cara gasta uma passagem pro cara chegar lá, fazer a entrevista, depois eu só dar pro cara e dizer o seguinte, pô, cara, obrigado, você não foi selecionado, sabe? Eu acho que eu tenho que dar alguma informação para esse cara. Esse cara tem que sair de lá, porra, tudo bem, eu não fui selecionado, mas eu aprendi alguma coisa com aqueles caras lá, entendeu? Eu vou dar alguma coisa para esse cara numa entrevista que ele foi fazer comigo, entendeu? Então a gente marca de 3 em 3 meses, um grupo de pessoas que estão interessadas em trabalhar conosco e fala, cara, a gente vai dar uma palestra para vocês, primeiro eu tenho que conquistar você a querer trabalhar comigo. Então a gente dá essa palestrinha para as pessoas e lá eu apresento muito esse nosso moonshot, essa ideia nossa de chegar aqui na frente. O moonshot nosso tem um nome, né, que a gente brinca internamente. A gente quer ser o Starbucks de cerveja. Legal. Esse é o nosso moonshot. Eu quero chegar aqui. Eu brinco muito que o verde é a mesma paleta de cores do Drunk e do Starbucks, né? Assim, a gente tá igualzinho. Então a cor a gente já tem, o restante a gente constrói, né? E para chegar nesse moonshot, eu uso um pouquinho aí do Steve Blank. Né? O Steve Blank, ele tem o básico do básico lá do livro do Steve Blank, qual é? Ele fala que são 3 horizontes da inovação para você conseguir alcançar o teu sonho. Né? Primeiro horizonte, você faz o que você acredita e que hoje paga a sua conta. Assim, nesse momento aqui, não ouça muito caras igual Down. Cara, como é que funciona hoje? Funciona assim? Continua fazendo e continue fazendo bem. Só que é o seguinte, você tem que ter o segundo horizonte, que é quem tem que canalizar o teu produto é você, e não o teu concorrente. Então, a gente tem que criar sempre aqui rotinas, ou pessoas, ou squads, ou... Cara, qualquer coisa que você queira criar, mas você tem que estar aqui perturbando o cara do produto aqui de baixo. Esse produto, cara, um dia ele vai por água abaixo. Então você tem que ter isso aqui funcionando. O segundo moonshot, ele funciona no Drunk o tempo todo e a gente preocupado com o que a gente pode canibalizar de produto hoje. Para mim, um grande exemplo que eu sempre falo sobre isso, esse ciclo aqui, é a HP. A HP faz muito isso há muitos anos. A HP, não sei se você sabe, ela foi fundada para fazer o oscilador de áudio da Disney. Então, assim, o que a HP faz hoje? Não tem nada a ver com o oscilador de áudio. Então, assim, ela foi fundada para isso. Ao longo do tempo, o cara fez máquina de escrever manual, fez automática, fez computador, impressora, servidor, equipamento de rede. Hoje faz impressora 3D. Ela está sempre canibalizando o teu próprio produto. Ela nunca acha que ela chegou no ápice. Ela está sempre canibalizando o teu próprio produto. Eu acho isso sensacional. Então, isso eu carrego comigo. Aqui eu tenho que ter esse ponto perturbando sempre o produto que eu tenho hoje. E o terceiro, que eu acho que é o que ajuda a gente para um moonshot, é sempre pensando algo que ninguém está fazendo hoje e que não faz sentido hoje. É tipo eu chegar para você, Dario, há 10 anos atrás e falar, cara, eu tô com uma ideia que arrebenta. Qual é, Adão? Cara, eu tô com a ideia de montar um aplicativo que vai levar, pegar o cara que está com o carro ocioso dele e vai aproveitar a pessoa que está na rua, a pessoa faz um match com ele, leva ele do ponto A até o ponto B. Eu até falar, porra, Adão, já tem táxi para isso, cara.
sabe? Aqui no Rio especificamente tem uma máfia de táxis, você vai se meter numa parada que não vai dar certo. Ou seja, 10 anos atrás não fazia sentido, mas hoje a coisa faz completamente sentido. Então você tem que ter também o terceiro aqui funcionando o tempo todo de algo que todo mundo acha que é besteira, mas que você tem que estar lá com um post-itzinho que seja na parede, alguma coisa, pensando que esse negócio vai acontecer em algum dia, entendeu? Entendi. Uma coisa que você disse que eu achei bem interessante é que você quer conquistar o cara a trabalhar contigo, né? Eu vejo que isso, pra mim, é quase como o início da fórmula do sucesso. Porque se você cativa o teu cliente interno, cara, ele atende bem no teu ponto de venda, ele compra a tua briga, ele vende melhor o teu produto. Eu já fui lá no Drunk Tank, a gente já consumiu, o pessoal aí que tá aqui nos bastidores também já foi, a gente já bebeu cerveja lá. E dá pra ver que assim, o pessoal gosta, explica, presta atenção no cliente. E justamente esse detalhe do cliente interno te comprar, antes de você tentar comprar ele financeiramente falando, que faz toda a diferença, né? Eu vejo que assim, as melhores empresas que eu já tive contato são justamente as empresas que pensaram nesse tipo de ponto. E um outro ponto também que você falou que eu anotei aqui é justamente você trabalhar com Trello, cara. Eu achei isso sensacional, porque eu falo muito isso em consultoria para os meus alunos e falo de uma maneira geral que você não precisa de muito para poder fazer gestão, para poder girar o teu negócio, organizar. Pô, quando você falou Trello aqui, eu quase quis pular da cadeira. Porque é muito isso, é uma ferramenta livre que você usa de N maneiras e que dá para trabalhar de diversas formas. E quando você falou aí que você administra seus pontos de venda e, botar gerente para entender de Trello é sensacional, né? É realmente pensar de uma maneira diferente um mercado que é muito tradicional, né? É porque é simples, né, cara? E aquela coisa do... Aí, de novo, eu vou pegar um cara que eu também gosto, Gustavo Caetano, Pense Simples. Cara, tem coisa que é tão simples que tá do nosso lado, cara. E a gente não consegue executar esse tipo de coisa. E é o que você falou, o cara ele vira meu fã de verdade. Eu tenho que ter um cara fã da minha marca lá dentro. E aí, de novo, é a questão da zona proximal. Eu não posso pular, querer um foco no meu cliente sem eu antes conquistar a minha equipe interna. Golaço. A minha equipe interna tem que estar fã da gente para que ela revenda essa questão do fã, cara. Não tem jeito, porque eu quero que eu tenha fãs do lado do Drunk, que eu acho que a gente já conseguiu conquistar. A gente tem alguns fãs hoje, tem uma galera hoje que é fã. Teve um cara que fez na Tijuca, ele fez o bolo do Drunk Tank com a nossa logo e botou o nome dele. Assim, pra mim foi uma coisa sensacional. O cara fazer isso, cara, por ele. Ninguém mandou o cara fazer, ninguém influenciou e o cara conseguiu entender o que a gente quer. Mas eu não vou conseguir fazer isso se eu não me preocupar primeiro com as pessoas. Cara, faz parte do meu alicerce do Drunk primeiro são as pessoas aqui, cara. Eu tenho que tratar bem as pessoas têm que sentir bem de vir trabalhar, eles têm que querer vir trabalhar, sabe? Até porque tem situações que eles vão ter que gerenciar situações de pessoas que não se controlam, de pessoas que bebem um pouco demais, então eles têm que estar preparados para lidar com isso. Se eles estiverem em um lugar que, tipo, eu faço um favor, eu vou lá hoje porque eu sou obrigado, porque eu preciso daquele dinheiro, ele não vai lidar bem com isso, ele não vai carregar isso bem para ele, né? E aí, o Trello ou qualquer outro tipo de coisa que eu faço com eles é tentar mostrar a eles que também eles têm uma vida fora Drunk também, tá? Então eu quero ajudar eles no desenvolvimento profissional, de que eles possam ir para outro lugar e eles vão dizer, cara, lá no Drunk eu aprendi uma ferramenta assim, lá eu aprendi assado, que ele não teve outra oportunidade, sabe? E tentar fazer o simples, cara, tentar fazer o simples. A gente existe um aplicativo chamado Untappd, cara, que é como se fosse uma rede social de cerveja, né, que no começo era eu que alimentava ela, né, colocar lá, porque você consegue, por essa ferramenta, você consegue verificar quais as cervejas que estão plugadas hoje no Drunk, em qualquer Drunk, né, e quem plugava era eu, tipo, o cara plugava uma cerveja nova lá, ele mandava mensagem para mim e eu ia lá e botava no Untappd. Cara, hoje todo mundo faz um Untappd. Eu não tenho mais que o Dalmo ter que ir lá gerir e alimentar o Untappd. O próprio gerente já está fazendo isso. Então, assim, eles aos poucos eles também vão dando valor
as coisas que a gente vai passando para eles, eles vão se sentindo pertencentes ao Drunk, não é somente o cara ser gerente e estar lá no ponto final. Entendeu? Então a gente usa ferramentas para isso, a gente quer cada vez mais que tenhamos ferramentas para isso, né? Então assim, eu tenho que gerar as pessoas que vão me substituir nas coisas que eu estou fazendo hoje, para que eu amanhã possa galgar, poxa, amanhã a gente está abrindo mais unidades, eu preciso estar focado nisso e ter a segurança que eu formei pessoas aqui embaixo que vão tocar da mesma forma que eu, né, cara? É a obsolescência programada do executivo, né? Perfeito. A gente tem que saber que a gente tem um deadline ali, exatamente, né? E se a gente não cumprir isso, o negócio morre junto com a gente, exatamente. Então, assim, pessoas lá no Drunk, pra gente é uma coisa muito importante, cara. Desenvolver a galera. A gente está desenvolvendo agora ideia de stock options, enfim, tem outras coisas que a gente está desenvolvendo também pra frente, né? Não dá pra fazer agora, a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, cara, ideia de stock options, talvez stock options com criptomoeda própria, a gente tem umas loucuras aí pensando e futuramente a gente quer implantar, cara. Queria te fazer mais 2 perguntas. A primeira é, entendendo o Drunk Tank, entendendo seus pontos de venda, o que você acha que faz você estar crescendo? Que tipo de experiência o cliente está tendo que você consegue visualizar e falar, cara, é isso é onde a gente está acertando, é esse produto, é esse detalhe, onde está justamente essa mágica que está rolando? Quando a gente fala dessa coisa, né, eu gosto muito de um cara que, assim, eu leio bastante ele, assisto bastante vídeo, acho que ele cambiou para um lado que ele virou muito popular, mas eu gosto muito dele, que é o Murilo Gun. O Murilo Gun fala uma coisa chamada combinatividade. Essa palavra para mim que ele fala é sensacional. Eu vou pegar agora a combinatividade em que sentido? Eu acabei de falar que merda é adubo. Isso, para mim, no Drunk eu uso, né? Por que eu uso? Se eu pegar o Rio de Janeiro, cara, quem não sabe hoje que é uma droga atendimento em restaurante no Rio de Janeiro? Quanto tempo você fica lá levantando a mãozinha pro cara, você pede favor pro garçom para ser atendido? Só quem não sabe é quem não vive no Rio de Janeiro. Exatamente. Aí você vai em São Paulo, que é aqui do lado, você vê que é a diferença, cara. Você vai ser super bem atendido. Então tá aí uma oportunidade para mim. A merda vai virar adubo. Então tem que fazer um atendimento premium, um atendimento 10, aproveitando que aqui a gente tem um atendimento péssimo e fazer com que um dos meus diferenciais seja o atendimento. Então, assim, primeira coisa é esse adubo, né? E a segunda coisa que eu acho que é um dos grandes pilares nossos que faz parte, cara, é que assim, quando peguei o Drunk do lado do Rafael, eu entendia a cerveja como produto fim, tá? Eu entendia que as pessoas iam lá para a cerveja. E aí a gente começou a fazer algumas experiências com esse mundo, de novo, essa combinatividade do mundo Forever Beta. Eu nunca vou acreditar que eu vou ficar somente em cerveja. E a gente me faz uma experiência de botar no último tap destilado. Colocar lá um espumante, colocar lá um aperol, alguma coisa assim. Cara, esse troço começou a fazer muito sucesso. Caramba, no Drunk eu tenho na 8ª torneira, na última torneira do bar, eu tenho sempre um espumante. E aí começou a atrair as pessoas, que às vezes você tem um grupo da pessoa, tem um cara que não gosta de cerveja, cara. E você tem que pensar nessa, de novo, uma combinatividade, da diversidade, que eu fui lá em San Diego, e você vai começando a fazer as coisas. Cara, calma aí, tem gente que vai numa mesa, às vezes você sai de um happy hour, e cara, tem um cara que não gosta de cerveja. Então a gente começou a entender que o meu produto fim não é os meus taps. O produto fim é o que eu ofereço para o meu cliente, é o ambiente que eu dou para o meu cliente, é o atendimento que eu dou para o meu cliente. Então a gente foca nisso. O que está para mim ali nos taps, para mim hoje é meio. Eu posso trocar aquilo ali a qualquer momento, que ele pode virar água. Ou como eu brinco, que eu também estudo muito o mercado de cannabis, cara, pode ser que aquela porcaria vire cannabis, vire o meio ali, virou agora todo mundo vir para cá fumar, não sei o que vai acontecer. Mas eu vou estar com um produto pronto para que o meu meio seja trocado. Eu posso trocar cerveja por cannabis, eu posso trocar cerveja por água, posso trocar cerveja por outra coisa. No entanto, que as pessoas entendam que estar no Drunk é bacana. E aceitar criptomoeda, rapaz. Pois é. Que ideia. Pois é. E aí, de novo, a gente volta para a combinatividade. Quando eu estava no Vale do Silício, foi apresentado ao blockchain, que foi apresentado ao Bitcoin, comprei meu primeiro Bitcoin lá, $2.000. Eu falei, cara, eu preciso botar esse negócio para poder funcionar, né? Então, existe uma ideia de blockchain. Eu falei, cara, eu preciso entrar nisso. Então, a gente aceita hoje criptomoeda. Então, eu me orgulho de dizer 2 coisas. Quando eu tinha bilheteria ainda, eu fiz a primeira transação global de venda
de transação de alguém vendendo numa carteira para cerveja. Eu vendi a cerveja da Bierteria num curso que eu fiz da Perestroika de blockchain, né? Então ali eu registrei, né? Tá tudo registrado lá na cadeia, ou seja, eu sou o primeiro cara a vender cerveja no blockchain. E a segunda no Rio de Janeiro, eu sou o primeiro bar no Rio de Janeiro a aceitar Bitcoin ou criptomoeda no Rio de Janeiro. Então a gente tem que inovar, tem que criar coisa, não tem jeito, entendeu? Então a gente pensa muito nisso. Muito legal. Dalmo, sensacional sua presença, que bom que você conseguiu compartilhar aí um pouco do Drunk Tank. Para mim foi muito bom ter essa visão aí de como a gente pode mudar essa dinâmica de bares e fico muito feliz que vocês estão crescendo aí. E para finalizar, eu sei que você já está aí com um novo projeto para o Drunk Tank de fazer um ônibus. Isso aí. Como é que é isso, cara? Você está querendo mudar mais uma vez? É por aí, né? Na verdade, o ônibus ele surge da ideia lá quando eu lancei a sogra no ônibus, né? E aí esse meu amigo, ele tem uma empresa de ônibus. Não é possível que sogra goste de você, né? Ela adora. E aí ele tem uma empresa de ônibus e limousines, né? E a gente conversando um dia, tomando uma cerveja, que é melhor. Acho que o melhor fomento de ideias é quando você tá tomando alguma cerveja. A gente tomou uma cerveja e a gente falou, cara, vamos fazer um pub sobre rodas, né? Então a gente idealizou esse pub sobre rodas. Então a gente vai ficar, a princípio, na orla do Rio de Janeiro circulando, né? E as pessoas podem entrar, lá você vai ter a torneira de chopp, né? Vamos ter um cantinho também lá para fazer um networking, de vez em quando a gente vai ter alguns eventos. Convido você já previamente que a gente vai ter um ambientezinho lá de podcast, de entrevistas também. Vamos lá. Né? Já sinta-se convidado. Muito obrigado. E a gente vai lá conseguir tentar disruptar novamente, sabe? Por que não, né, cara? Eu sempre pergunto, por que não? Ninguém fez. Pega a questão do case que eu falo. Ninguém nunca fez aqui no Rio um pub sobre rodas. Na verdade, eu não entendo pub sobre rodas, eu não vi ainda. Você vê o que eu fiz lá em San Diego também, você faz um tour, que é o cara pegar você no ônibus, leva nos lugares e tudo mais. Não efetivamente você tem um pub sobre rodas. Eu, particularmente, não tenho noção disso ainda, efetivamente funciona como modelo de negócio. Então, de novo, desafiar, cara. Acho que o foco da gente é esse, né? E aí pega o Dalmo aí, que é isso, né? Eu sou esse cara incomodado, cara provocador, muitas vezes sim, né? Porque eu acho que da provocação é que surgem as coisas. Então eu provoco meus sócios, provoco a galera para pensar se a gente está fazendo certo e aonde que a gente pode criar coisas novas, entendeu? É isso aí. Então, breve estaremos com Drunk Bus. Como seu amigo Maurício disse, Troublemaker. Troublemaker, né? Ele me chama de Troublemaker. Fiquei pé da vida inicialmente, mas hoje, Maurício, obrigado, entendi o que é o recado, entendeu? Legal, Dalmo. Obrigadão pela participação. Obrigado a vocês. Valeu, gente. Obrigado. Golaço.